Está chovendo lá fora. Estou parado perto da porta do amante da minha esposa, que me traiu com ele durante 11 anos do nosso casamento. Eu queria olhar nos olhos do homem que destruiu minha família. Preparei os papéis do divórcio e reuni todas as evidências necessárias. Mas quando bati na porta, percebi que esse foi meu maior erro. Nunca me considerei sortudo, mas aos 28 anos, havia alcançado bons resultados e era dono do meu negócio. Minha vida mudou quando conheci Elizabeth. Foi em um evento de caridade que meus amigos me convenceram a ir. Ela era voluntária, e seu sorriso me cativou desde o primeiro momento. Você costuma ir a esses eventos? Perguntei a ela, aproximando-me. A pergunta parecia boba para mim, mas eu era apenas tímido. Sim, eu gosto de estar aqui e você? Os olhos dela brilharam de interesse. Sinceramente, é a minha primeira vez, mas agora parece que vou aparecer aqui com mais frequência. Sorri, e nós dois rimos. Passamos a noite inteira, falando sobre tudo. Foi tão natural e relaxado, como se nos conhecêssemos há anos. No final da noite, percebi que não queria que nossa conversa terminasse. Talvez pudéssemos nos encontrar para um café amanhã, sugeri timidamente. Eu não me importaria, ela disse com um sorriso. Daquela noite em diante, comecei a cortejá-la, tentando encontrá-la em todas as oportunidades. Eu tinha experiência em relacionamentos antes, mas todos eles terminavam desastrosamente quando se tratava de casamento. Eles pareciam desaparecer num estalar de dedos. Mas Elizabeth era a única. Depois do dia, Elizabeth disse sim. Eu sabia que tinha acertado em cheio. Estávamos ocupados nos preparando para o casamento e então, construindo e reformando nossa casa, na qual meu irmão mais velho Steve, que estava no exército, foi uma grande ajuda. Não era apenas uma casa, mas nosso ninho, no qual colocamos todo o nosso amor e sonhos. Quando nosso primeiro filho nasceu, pensei que não poderia haver uma pessoa mais feliz no mundo. Elizabeth era uma mãe maravilhosa, e eu a admirava todos os dias. Você acha que ele se parece comigo? Ela perguntou um dia, segurando nosso filho recém-nascido em seus braços. Sem dúvida, ele tem os mesmos olhos cheios de curiosidade e admiração pelo mundo, respondi, olhando para ele com uma ternura incrível. Então veio nosso segundo filho, nossa filha, e nossa família ficou ainda mais forte. Lembro-me de pintar o quarto dela em tons claros juntos, escolher os móveis e decorar seu mundinho. Aqueles momentos eram cheios de tanta alegria que eu não conseguia imaginar viver de outra forma. A vida continuou, cheia de risadas de nossos filhos, jantares em família e noites quentes perto da lareira. Continuei a focar no meu negócio e contribuí significativamente para a família, querendo que fossemos fortes e inquebráveis. Elizabeth assumiu a criação das crianças enquanto eu trabalhava. Às vezes, Elizabeth deixava as crianças com os pais dela ou com os meus para cuidar dos próprios negócios. Ela ia para aulas de ginástica e também nadava na piscina uma vez por semana. Mas com o tempo, comecei a notar coisas estranhas sobre minha esposa. Ela costumava ficar encantada quando eu chegava em casa, mas agora suas saudações ficaram mais frias. Uma noite, quando cheguei em casa cheio de notícias sobre meu dia, sua reação não foi como antes. Imagine, eu tive que demitir um cara desses hoje, comecei, mas ela apenas olhou para mim brevemente e continuou a rolar pelo telefone. Milímetro 1, ela distraidamente murmurou, sem olhar para cima. Isso é ótimo. Tentei não prestar atenção nisso, dizendo a mim mesmo que talvez ela estivesse apenas cansada ou preocupada com alguma coisa. Mas quando esses momentos começaram a se repetir de novo e de novo, não consegui me livrar da sensação de que algo estava errado. Elizabeth, está tudo bem? Perguntei uma vez, tentando olhar em seus olhos. Sim, claro, só cansada, ela respondeu, mas sua voz soou distante. Ficou difícil para mim. Percebi que ela passava menos tempo com as crianças, e a casa começou a decair lentamente. Ela sempre foi tão ativa e atenciosa, mas agora parecia que não se importava. Havia dias em que eu chegava em casa e encontrava o jantar não pronto e a cozinha uma bagunça. Uma vez, até encontrei sopa queimada no fogão, enquanto ela ficava encantada com seu telefone. Isso não era típico dela. Tentei descobrir qual era o problema,
mas todas as tentativas de começar uma conversa terminavam com ela brincando ou dizendo que estava tudo bem. A decisão de contratar um detetive não veio imediatamente. Antes de dar esse passo, naveguei em fóruns da internet e analisei o comportamento da minha esposa, e a maioria dos sinais apontava para a infidelidade. Entrei em contato com um velho amigo que havia se divorciado recentemente de sua esposa, depois que ela teve um caso com seu vizinho. Então confiei em seu julgamento sobre o assunto, e ele me forneceu os detalhes de contato de um detetive particular, recomendando-o como um profissional em sua área. Você tem certeza de que quer fazer isso, John? Ele perguntou quando procurei seu conselho. Ele tinha passado por um divórcio difícil, e quando compartilhei meu problema, ele apenas expressou simpatia. Só quero ter certeza da minha própria paz de espírito, respondi, percebendo que não tinha outra escolha. Eu estava trabalhando quase todos os dias, então não podia me dar ao luxo de ficar de olho na minha esposa, e ela não estava compartilhando nada comigo, então essa era a única saída para mim. Eu tinha tentado de tudo para descobrir qual era o problema, mas Elizabeth não se envolvia. O encontro com o detetive aconteceu em um pequeno café. Ele era um homem sério e focado, ouvindo atentamente sem interromper. Eu entendo quão difícil isso é para você, ele disse quando terminei. Eu farei o meu melhor. Nós discutimos os detalhes, e eu lhe dei todas as informações necessárias, fotografias de Elizabeth, sua agenda, seu número de telefone. Ele prometeu agir discretamente e eficientemente, portanto dei a ele um adiantamento sem reservas. Quando posso esperar notícias? Perguntei quando estávamos nos despedindo. Dê-me algumas semanas, entro em contato com você assim que tiver algo concreto, ele respondeu, e apertamos as mãos. Voltando para casa, minha principal e talvez mais importante tarefa era evitar despertar suspeita e manter um estilo de vida calmo. O mês passou incrivelmente devagar, com cada dia se arrastando, e eu senti como se estivesse gradualmente perdendo a cabeça. Todos os dias eu esperava uma ligação do detetive, e, quando ele finalmente ligava, meu coração disparava de antecipação e medo. Temos algo para discutir. Vamos nos encontrar no mesmo café? Sua voz soou neutra, mas eu pressenti que a notícia seria séria. Chegando na reunião, eu o vi sentado em uma mesa com uma pasta grande. Seu rosto estava focado, e eu entendi que era para lhe dar uma imagem clara da situação. Ele começou a abrir a pasta. Na minha frente estavam fotografias, gravações de vídeo, gravações de áudio e 5 folhas de texto, detalhando cada movimento que minha esposa havia feito no mês passado. Talvez o mais repugnante tenha sido um vídeo da minha esposa fazendo sexo, e meus piores medos foram confirmados. Mas eu não esperava que o amante da minha esposa fosse acabar sendo meu próprio irmão mais velho, Steve. Se voltarmos no tempo, Steve era um militar sem família. Ele gastou todo o seu dinheiro em bares e com mulheres. Ele viajou pelos estados, sendo transferido de uma base para outra. A última vez que o vi foi no aniversário do nosso pai, 4 anos atrás, e eu não tinha ideia de que ele tinha retornado para nossa cidade porque ninguém tinha me informado. Senti o mundo ao meu redor começando a ruir. Ver a evidência da traição era insuportável, meu coração se encheu de amargura e dor. Há quanto tempo você acha que isso está acontecendo? Minha voz tremeu quando perguntei. Com base nas evidências, alguns meses, mas, na realidade, acho que alguns anos, se não mais. O fato é que eles agem como amantes experientes. Sua esposa não deixou nenhuma pista e tem sido muito cautelosa, o que indica a duração do relacionamento deles. Se serve de consolo, a julgar pelo comportamento de sua esposa, os encontros dela com seu irmão Steve não parecem lhe trazer nenhum prazer, e acho que há muito mais do que aparenta, respondeu o detetive. Sinto muito. Sentado naquele café, tentei reunir meus pensamentos. Eu não sabia o que fazer em seguida. Tudo parecia sem sentido. Como eu poderia encarar Elizabeth e olhá-la nos olhos, sabendo a verdade? Como eu poderia falar com meu irmão depois de tamanha traição? O que eu deveria fazer agora? Eu perguntei ao detetive, mas entendi que eu tinha que encontrar a resposta sozinho. Ele suspirou. Depende de você, mas se eu fosse você, discutiria tudo com sua esposa. Considerando que você tem todas as evidências, você pode confrontá-la, e talvez você aprenda algo importante. Agradeci ao detetive e saí do café.
Assim que entrei na casa, Elizabeth sentiu que algo estava errado. Seu olhar era questionador, mas também demonstrava preocupação. Podemos conversar? Minhas palavras saíram pesadas, e senti minha garganta apertar com atenção. Desculpe, mas estou ocupada, ela disse, embora estivesse sentada no sofá, olhando para o telefone. As crianças já estavam dormindo. Não me importo, precisamos conversar, eu disse firmemente. Peguei a pasta com as evidências e joguei na mesa de centro. Suas mãos tremeram levemente quando ela viu. O que é isso? A voz dela soou tensa. Evidência da sua traição. As palavras saíram mais afiadas do que eu esperava. Com meu irmão. Elizabeth empalideceu. Por um momento, um silêncio pesado pairou na sala. John, eu. Ela começou, mas ficou em silêncio, como se não tivesse certeza do que dizer em seguida. Seu rosto mudou rapidamente. Ela parecia culpada, como se seus pais a estivessem repreendendo por outra nota ruim na escola. Como você pôde? Minha decepção e raiva fizeram minha voz tremer. Eu confiava em você mais do que em qualquer coisa no mundo. Estávamos construindo uma família juntos. Como você pôde fazer isso pelas minhas costas? Elizabeth abaixou os olhos, as mãos apertando a ponta da toalha de mesa. Eu não sabia como te contar. Começou tão inocentemente, e então tudo saiu do controle. Inocentemente? Minha risada soou amarga. Infidelidade nunca é inocente. Aconteceu alguns dias antes do nosso casamento, ela começou, e eu senti meu coração apertar ainda mais. Eu estava em uma festa com as meninas. Havia muito álcool. E seu irmão também veio até nós. Ela parou por um momento e continuou. Ele estava bebendo e flertando comigo. Ele deu um tapa na minha bunda. Eu estava completamente perdida no momento. E então, literalmente em um instante, acordei no dia seguinte ao lado dele, em algum quarto de hotel. Eu a escutei atentamente, tentando lembrar como isso poderia ter acontecido 11 anos atrás. Já fazia muito tempo, e fiquei chocada ao saber de tudo isso depois de tantos anos. Ele gravou tudo, ela conseguiu dizer. E depois do casamento, quando você estava ocupada no trabalho, ele começou a me chantagear. Eu não sabia o que fazer. Eu estava com medo de que isso destruísse nossa família, destruísse você. Mas apenas algumas semanas depois ele foi embora, e começamos a construir nossa vida. Steve me afastou disso, e eu pensei que nunca mais aconteceria. Mas todo ano, quando ele voltava de viagens de negócios, a primeira coisa que ele fazia era me escrever. E enquanto ele estivesse na cidade por algumas semanas, eu era forçada a satisfazer suas necessidades. E agora ele voltou, e está morando na cidade há alguns meses, me aterrorizando. Elizabeth estava lutando para dizer as palavras. Ela estava chorando, e eu senti pena dela. Por que você não me contou logo? Perguntei, embora no fundo eu entendesse o horror que ela estava passando. Eu estava com medo de perder você, nossa família. Pensei que poderia consertar isso de alguma forma, mas eu estava errado. Pareceu-me que perdi o momento exato em que te traí naquela festa, e senti que nunca poderia confessar isso a você. Sua voz tremeu com lágrimas. A conversa foi difícil. Aprender os detalhes da traição de uma pessoa querida foi insuportável. No entanto, ao mesmo tempo, vi remorso e dor genuínos em seus olhos. Preciso de um tempo para processar tudo isso, eu finalmente disse depois que ela terminou. Não sei se algum dia poderemos recuperar o que tínhamos, mas prometo pensar no que todos nós devemos fazer daqui para frente. Ela assentiu, incapaz de dizer uma palavra. Levantei-me e saí da sala, deixando-a sozinha com seus pensamentos e culpa. Corri para fora de casa, cheio de raiva, não apenas dela, mas também do meu irmão, que tinha feito parte desse jogo traiçoeiro pelas minhas costas. Decidi que tinha que confrontá-lo cara a cara, para descobrir por que ele fez isso comigo, seu irmão. Descobri por Elizabeth onde Steve estava temporariamente hospedado, então fui direto para lá. Ele estava morando em um albergue, o que eu achei estranho, considerando que ele escolheu não ficar com nossos pais. Quando ele abriu a porta e me viu, sua expressão mudou instantaneamente. Ele percebeu que eu sabia a verdade. O que você está fazendo aqui? Sua voz estava tensa. Você me deve uma explicação, eu disse, tentando manter minhas emoções sob controle. Sobre o que você fez.
Você está bêbado ou algo assim? Steve disse. Ele tinha o dobro do meu tamanho, incrivelmente tolo. Olhei para seu rosto idiota, e incapaz de me segurar, dei um soco no rosto dele, o que acabou sendo uma péssima ideia. Porque em segundos, eu estava no chão com seu corpo robusto em cima de mim, me batendo impiedosamente no rosto. Ele pareceu perder todo o controle, e continuou a me espancar impiedosamente. Não sei quanto tempo durou, mas perdi a consciência algumas vezes até que alguns caras e o administrador hostil, atraídos pelos meus gritos, puxaram Steve de cima de mim. Eu estava completamente confuso sobre o que estava acontecendo. Eu apenas fiquei lá, incapaz de me mover. Então uma ambulância chegou, e eu fui levado para o hospital. Eu já estava no hospital quando o médico me informou que eu tinha sofrido uma concussão de 2º grau e precisava ficar no hospital. Eu estava com tontura e náuseas severas. Meu rosto estava inchado. Eu tinha sofrido ferimentos sérios. Naquela mesma noite, a polícia chegou ao hospital para tomar meu depoimento. Eu não menti e contei a eles exatamente como aconteceu, que eu comecei a briga. Mas Steve me espancou, causando complicações. Eu registrei um boletim de ocorrência contra Steve, e durante os procedimentos legais, tive que ficar sob observação médica para avaliar a gravidade dos meus ferimentos. Também levei pontos por alguns cortes no rosto. Elizabeth veio até mim no hospital naquela mesma noite, deixando as crianças com os pais. Ela demonstrou clara preocupação e cuidou de mim, o que continuou por 3 dias até que recebi alta do hospital, e Elizabeth e eu fomos para casa. Não tentei tocar no assunto da infidelidade dela, porque não estava afim. Mesmo 3 dias depois, eu continuava me sentindo enjoado, e agora eu estava atormentado por dores de cabeça. Eu não esperava que meu encontro com meu irmão terminasse dessa forma, mas o tempo não pode voltar atrás. Se eu soubesse que ele era um monstro, eu não teria ido até ele. Mas, por outro lado, eu tinha bons motivos para puni-lo. Assim que Elizabeth e eu chegamos em casa, fui até a sala de estar e quis pegar os papéis do divórcio no armário, mas quando o abri, não consegui encontrá-los. Virei-me e olhei para Elizabeth. Onde estão os documentos? Perguntei, e ela apenas assentiu, indicando que não sabia de quais documentos eu estava falando. Precisamos conversar, comecei, enquanto nos sentávamos frente a frente. Seu olhar estava cheio de ansiedade, mas, ao mesmo tempo, trazia esperança. Eu entendo que você encontrou os documentos do divórcio e os escondeu, e agora você está tentando me convencer de que não tem ideia sobre eles. Seu amor por mim despertou, e eu sou grata por você ter cuidado de mim enquanto eu estava no hospital. Eu aprecio isso, mas entenda, como posso confiar em você daqui para frente se você continua a me enganar sobre essas ninharias? John, ela tentou dizer algo, mas eu levantei minha mão, parando-a. Eu tomei uma decisão. Minha voz soou cansada, mas firme. Não posso continuar vivendo desse jeito. Muita coisa mudou entre nós, e não consigo perdoar a infidelidade. Parece melhor para nós dois nos divorciarmos. Elizabeth empalideceu, e eu vi lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu sabia, ela sussurrou. Eu estava com tanto medo disso, mas eu entendo você. Peço desculpas por tudo que fiz. Eu nunca quis te machucar. Nós dois ficamos em silêncio por alguns minutos, absortos em nossos pensamentos e sentimentos. Era difícil perceber que nosso casamento, construído em amor e confiança, estava terminando dessa forma. Eu estava com raiva de mim mesma por não ver o monstro em meu irmão, embora ele sempre quisesse parecer gentil e amigável. Estou feliz que você me entenda, mas será difícil para mim viver sob o mesmo teto com você depois de tudo que aprendi. Percebi que você queria se retratar como vítima, mas nada te impedia de falar comigo. Meus sentimentos por você se foram. Não sinto mais nada por você. Sinto muito. Se isso parece doloroso e doloroso, eu nunca quis que acontecesse, eu disse, e Elizabeth chorou e me devolveu meus papéis de divórcio, que ela havia assinado voluntariamente. Eu não queria arruinar a vida de Elizabeth, porque sabia que ela teria que criar 2 filhos. Eu ajudaria com dinheiro e tempo, mas agora, não estarei sempre lá. Mudei-me para um hotel por um tempo, e morei lá. Contratei um advogado para processar Steve. Eu queria puni-lo. Eu visitava um médico toda semana, e ele verificava minha saúde, e nem tudo estava bem.
Depois de ser espancado por Steve, minha visão piorou, me forçando a comprar lentes, e também experimentei aumento da pressão intracraniana e arterial, causando dores de cabeça e fadiga constantes. Ficou difícil para mim me concentrar em qualquer coisa, e às vezes, quando eu estava dirigindo, eu podia sentir náuseas. Tudo isso foi registrado no meu livro médico, e logo, esses documentos foram apresentados no tribunal como evidência. O julgamento foi marcado para 2 meses após o incidente, e com a ajuda do meu advogado, conseguimos manter Steve sob custódia durante esse tempo, porque eu estava realmente com medo dele. Steve reclamou com meus pais que eu queria prender meu próprio irmão, mas não me importei com a opinião deles. Eu estava com medo de contar a eles o que realmente aconteceu, então continuei adiando esse momento. Durante o julgamento, meu advogado forneceu evidências de que minha saúde havia piorado significativamente após a surra. Meu rosto ainda doía e estava levemente inchado, mesmo 2 meses depois. Imagens de câmeras de vigilância também foram apresentadas no tribunal, onde vi pela primeira vez que Steve estava me batendo continuamente por 3 minutos sem parar. Foi muito. Ele se comportou como uma pessoa desequilibrada, e sua situação foi piorada pelo fato de que ele também era um militar com uma boa patente. Tal comportamento é inaceitável para militares. Como resultado, Steve teve que receber uma indenização substancial, pagar uma multa e passar 2 anos na prisão. Após o julgamento contra Steve, o processo de divórcio seguiu. Nós dois decidimos nos divorciar por consentimento mútuo. Deixei a casa e o carro para ela, e as crianças ficaram com ela. Concordamos que eu visitaria nossos filhos toda semana e pagaria pensão alimentícia. Eu tinha dúvidas se os filhos eram meus, então insisti em fazer um teste de DNA para verificar se eu era o pai biológico deles, e descobri que era, o que foi um alívio de certa forma. Comprei um pequeno apartamento para começar e continuei com meu negócio. Meus pais se recusaram a falar comigo porque o filho deles, ou seja, meu casamento, acabou na prisão, mas eu não me senti culpada por isso. No entanto, 4 meses depois que Steve foi preso, meus pais me persuadiram a visitá-lo apenas para uma conversa. Decidi fazer essa concessão para consertar as coisas com meus pais. Nós nos encontramos com Steve na sala comum, onde havia grandes mesas de metal para conversas com prisioneiros, e as cadeiras eram soldadas ao chão. Steve sentou-se na minha frente, e nós nos olhamos silenciosamente por alguns minutos. Você destruiu minha família, consegui dizer, tentando recuperar o fôlego. Ele não respondeu, apenas olhou para mim com arrependimento e vergonha. Eu esperava que ele tentasse me explicar algo, e eu queria fazê-lo falar. Comecei a relembrar nossa infância, o quão bom nós tivemos juntos, como brincávamos, e como a distância cresceu entre nós ao longo do tempo. Steve ouviu atentamente, mostrando que se importava com nosso relacionamento. Eventualmente, eu o fiz dizer suas primeiras palavras, perdoe-me, irmão. E depois disso, Steve confessou que foi por causa dele que as garotas me deixaram quando as coisas ficaram sérias em direção ao casamento. Ele deliberadamente dormiu com minhas mulheres e então as chantageou, porque ele não queria que eu tivesse uma vida feliz. Ele tinha ciúmes, porque eu consegui construir meu próprio negócio e que eu estava sempre cercado por muitas mulheres. Ele me contou sobre como ele chantageou Elizabeth e como ela quase quis acabar com a própria vida, mas ele a convenceu a desistir, retratando-se como um herói. Eu não aguentei e cuspi na cara dele, dizendo: se você é ciumento, inveje em silêncio, bastardo. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre essa história. Será interessante para nós lermos. Além disso, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder histórias novas, igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte!